E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja sempre reinando em nossos corações. Muito bom estar com vocês todos aqui, para a gente sempre, como eu sempre falo, continuar nessa jornada que está sendo muito linda, tá? É uma jornada que nós estamos se aprofundando dentro da historicidade aí do apóstolo Paulo, e eu estou muito contente porque várias pessoas aí têm me mandado mensagens aí falando que tá bacana, tá entendendo, tá estudando, tem despertado aí em muitas pessoas aí para buscar conhecimento, conhecer mais, né, irmãos, sobre as cartas paulinas, que é uma carta totalmente apaixonante. E eu aqui estou fazendo esse resumo bacana aqui com esses slides para depois você voltar esse vídeo, rever novamente, dar uma olhadinha lá nos pontos principais, anotar no caderno, deixar bem fresquinho na sua memória aí, para que a gente possa entender e compreender mais aí sobre essa linda jornada do apóstolo Paulo e os seus discípulos lá. E falando em discípulos, aqui nós vamos falar a primeira epístola do seu discípulo ali, né, considerado por Paulo mesmo, né, o seu filho na fé. Era o filho que Paulo não tinha, esse jovem aí de um potencial muito grande, de uma responsabilidade maior ainda, chamada de Timóteo. Beleza, meus irmãos? Então vamos estar dando uma sequência aí nesses nossos estudos, né? Então eu já te convido para você pegar papel, caneta, anotar, tá comigo, não saia desse vídeo não. Vamos estar aí abordando a epístola aí da primeira epístola a Timóteo. Então, irmãos, nessa epístolas, tá? Nós vamos estar dando ênfase aí nos objetivos gerais da carta, nas ocasiões em que as cartas foram escritas, os problemas que foram enfrentados pela igreja, e não foram poucos, foram bastante. Vamos fazer uma análise geral aí do conteúdo dessa carta. Então, eu quero aqui explicar primeiro quem era Timóteo, qual a intenção dele ter recebido essa epístola, a importância dele para a igreja, dos nossos dias atuais, as datas prováveis em que ela foi escrita e os seus objetivos. Está entendendo, amados? Então, vamos ficar comigo aí nessa jornada. Então, o objetivo de Paulo, né, com essa sua carta ao Timóteo, ela é muito clara, tá, irmãos? Ele quer o quê? Ele quer apresentar para Timóteo um manual sobre a organização das igrejas locais e a disciplina interna. Todas as igrejas que Paulo fundava, ele instituía ali homens e passava uma disciplina interna ali na sua ortodoxia. Então, o que que Paulo queria ensinar? Ele quer ensinar, né, a Timóteo e aos outros irmãos a edificar os fiéis na verdade do evangelho de Cristo. Tá entendendo? Então, o autor utiliza uma fórmula ali introdutória ou no final de alguma orientação para o ministério, a expressão que fala o seguinte: digna de confiança é esta palavra. 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 15, 1 Timóteo, capítulo 3, verso ali de 1 a 13, tá aí os textos marcados, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 9 ao 19. Então, Paulo sempre enfatiza ali que essa palavra que Timóteo estava trazendo, que Paulo estava trazendo, era uma palavra ali digna de confiança. Então, o Paulo deseja que Timóteo faz o quê? Que ele se sinta totalmente fortalecido, tá? Nas suas práticas como o ministério do evangelho e colaborador de Paulo. Timóteo, ele era um jovem lá que todos nós conhecemos, tá? Então, dessa viagem do século Paulo, do século XII ali, né? Nós vemos que há uma grande discussão sobre essa autoria da Epístola a Timóteo, tá? Nós vemos aí, do século XVI, se não me falha a memória ali também, do século XIV, enfim. Levantou-se esse grande argumento, tá? De que forma de organização eclesiástica que iria ser defendida nessas epístolas pastorais lá. Né? Então ela começa a surgir mais, né, lá no século segundo depois de Cristo, bem antes. Então, no entanto, irmãos, o surgimento de uma certa organização nas igrejas, ela é totalmente diversificada, tá? Não é algo tão simples assim, porque cada um tem ali um pensamento, né? Há uma diversidade ali de pensamentos. Então, havia uma organização com algumas hierarquias lá na sinagoga e também lá nas comunidades de Quirã. Então, a existência de anciãos, que nós intitulamos como presbíteros, e também teve essa organização de colocar ali diáconos, né, já que está mencionada lá no livro de Atos dos Apóstolos. Né? Então, o que, que era necessário? É necessário considerar também o papel desempenhado pelos secretários.
né, que copiavam ali essas epístolas e eram caras considerados como os consignatários. Por quê? Porque eles assinavam junto com o apóstolo e uso de fontes e fragmentos pré-paulinos, tá, em quase todas as suas cartas. Então, para vocês terem uma noção, irmão, tem que ter pessoas, cada um ali com seu ramo de atividade, para que eles possam ajudar no fortificamento da igreja e no crescimento da igreja. Então havia pessoas que ensinavam no templo, né? Havia pessoas que ensinavam no templo da primeira carta de Paulo ao Timóteo, as doutrinas, né? Outras seguindo de fábulas e mitos, que atesta a existência de uma oposição religiosa por parte de um judaísmo misturado com o gnosticismo. Tá? Eu falei que não ia falar sobre o gnosticismo, depois aí a gente pode até fazer um vídeo depois. Então, eles alegavam serem doutores da lei. Então, cada um, com a sua psique, com os seus pensamentos, achavam que eles eram ali doutores da lei ali. Eles achavam que eles poderiam ali, que eles tinham domínio, e não era bem desta forma. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. E também, amados, dotado de uma rígida acesse, né, proibido ali o casamento e a ingesta, né, de alguns alimentos. Todas essas problemáticas estavam entrando dentro do seio da igreja, precisava ser solucionado. E Paulo, Timóteo, né, estavam ali literalmente combatendo, né, o falso, né, e erroneamente denominado gnose, né, traduzido na versão atualizada para contradição ao saber. Tá entendendo? Então eram muitas lutas que vinham dentro da historicidade. E a sua alegação era de que transmitiam um conhecimento totalmente espiritual. Então, como essa gnose, a academia passou a existir lá no século II depois de Cristo e tem se datado as cartas pastorais como sendo lá no início do século II. Tá entendendo? Se tem datado, amados, as cartas pastorais sendo lá no início do século II depois de Cristo. Então, o seu local de origem tem se dito a ser a Ásia Menor, tá? A região lá de Éfeso. Então, esses grupos de judaísmo gnósticos, que era uma outra seita raizantes, eles são caracterizados como negadores da ressurreição física de Jesus Cristo. Então, esses agnósticos, ou gnose, ali no grego, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, tá? Eles eram um grupo que combatia ferrenhamente essa teoria, né? E essa verdade que Paulo trazia sobre a ressurreição de Cristo, bem como a sua encarnação, a sua morte, né, física, né? Crenças que mais tarde, no século II, se fundiram nas heresias gnósticas. Eles não acreditavam nisso daí que Paulo trazia. E eles não acreditando, eles também influenciavam muitas pessoas também para não acreditarem ali na ressurreição de Cristo, né, de Cristo ressurreto, que Cristo veio para libertar ali o mundo, enfim, que era filho de Deus, os caras não acreditavam. Então, Paulo, ao ir para Macedônia, o que, que ele faz? Ele começa a orientar o seu filho na fé, Timóteo, a ficar lá em Éfeso. Tá entendendo? Então, de Éfeso, Timóteo deveria compartilhar todas essas instruções da carta com todas as igrejas e também com os líderes ali da Ásia. Visando o quê? Visando sempre na propagação do evangelho e no serviço ali da fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 ali. Então, a primeira carta ao Timóteo, amados, o que ela indica? Ela indica que as igrejas estão sendo totalmente ameaçadas, como sempre, tá? Como sempre, pelos judaizantes, agora com uma ideia nova, com uma ideia dos gnósticos, né? E ali, Paulo, ele não podia visitar, como sempre, muitas cidades, né? Então ele envia uma orientação ali aos seus colaboradores, né? No caso concreto ali de Timóteo, uma carta que servia ali, então, como instrumento de comunicação do apóstolo Paulo com as igrejas ali da Macedônia. Foi como eu falei, Paulo não tinha como de estar indo em todas as igrejas lá. Então, Paulo designava algumas cartas, alguns colaboradores iam, enviavam essa carta para lá, para chegasse até os líderes regionais dentro daquele distrito, para tomar ali as situações ali cabíveis diante de todas essas confusões que estavam se adentrando dentro do seio eclesiástico da igreja. Então, Timóteo, né, que nós sabemos ele era filho de uma mãe cristã, né, uma mãe dele chamada Eunice, e o pai ali ele era grego, não judeu, então proveniente ali da Listra da Ásia Menor. Então, o que leva Paulo? Paulo levou Timóteo junto nas suas viagens missionárias, tornando seu companheiro e colaborador ali, esse jovem ali que foi citado ali como correntemente em várias cartas enviadas pelo apóstolo Paulo.
sempre Paulo falava de Timóteo. E se você for estudar o livro de Timóteo, capítulo, primeira epístola de Timóteo 1 e 2, que nem nós estamos estudando, você vê que em várias outras narrativas que tem falando sobre Timóteo, não tem nada falando mal contra ele. Nada, nada. Era só coisa boa falando desse jovem. Né? Então ele acompanhou Paulo e coordenou, né, com que ele ajudou ali a coleta de dinheiro para os cristãos lá de Jerusalém. Ele atuou lá em Éfeso de uma maneira bastante ferrenha, né? Então as cartas enviadas por Paulo vão lhe dar instruções para o ação pastorado que ali tem. Tá? Inclusive, meus amados, eu tenho aí um vídeo mais detalhado aí falando sobre a trajetória de Timóteo, tá? Depois você volta lá, entra nesse vídeo aí que você vai ter coisas bem mais claras falando sobre Timóteo. E os que acreditam na autoria paulina da primeira carta ao Timóteo, data a sua composição lá no ano 65 depois de Cristo, e os demais datam-na como sendo no início do século II. Então, essa carta é uma carta apaixonante, é uma carta marcadamente pessoal. Então, Paulo ele quer apresentar ali para nós uma forma adequada de responder os erros dos adversários, dos judaizantes, dos agnósticos, lá dos gentios, enfim, de todo aquele amálgama de pessoas lá que estavam ali trazendo algumas dificuldades e querendo atrapalhar, né, da palavra ser propagada. E também define as qualificações adequadas para os que dirigem uma igreja local. Não é fácil dirigir igreja, principalmente naquela época, onde as heresias se adentravam ou queriam se adentrar. Hoje tem várias heresias, várias coisas absurdas, mas hoje, infelizmente, não são bloqueadas dentro do seio da igreja. Hoje, infelizmente, as pessoas têm absorvido tudo quanto é tipo de heresia sendo pregado em cima do púlpito, coisas antibíblicas, coisas que estão fora da palavra de Deus, mas se fosse no tempo de Paulo e no tempo de Timóteo, com certeza essas heresias não entrariam no seio da igreja, seria barrada lá, com certeza. Não é porque você está de terno, de gravata, que você está com a Bíblia na mão, que muitas das vezes você não pode ali, infelizmente, ser contaminado com algumas heresias que nós ou algumas pessoas acreditam. Por isso que nós fazemos um vídeo que nem esse, de um estudo mais coeso, mais completo, para que você possa entender mais a historicidade da palavra de Deus e não acreditar em muitas fábulas e muitas falácias que estão sendo pregadas por aí. E Paulo, ele quer mostrar ali essa de uma forma adequada e responder os adversários. Então define também as qualificações adequadas, tá, para os que dirigem uma igreja local, bem como os outros preceitos para que haja nelas uma ordem lá. Tá aqui os textos, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, enfim, depois você acompanha aí. E ter a boa conduta ali dos fiéis, que era algo que precisava, não deixar com que os fiéis ficasse dentro de um ostracismo maligno religioso. Então, é exposto alguns argumentos, ainda que em torno da base cristológica ou cristocêntrica, né, que estava sendo falado para eles, que era referente à salvação. Tá? Então, o ministério de Cristo, né, da sua vinda, do seu reinado, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 14, né, 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Todos esses eram os combates que Timóteo e Paulo, né, enfrentavam. Então, o intento de Paulo é mostrar instruções e exortações para o desempenho do pastorado na direção de uma igreja. Então, o destinatário, ele devia cumprir todas as tarefas e as de governar bem ali a província romana. Então, cabia a ele fazer o quê? Exercer suas funções com autonomia, preservar a ordem, instruir os funcionários e executar as incumbências atribuídas pelo seu superior dentro dessa narrativa que seria o apóstolo Paulo. Então, a forma literária de Paulo, irmão, ela é comparável, tá, à das instruções permonizadas que a administração dos governos helenistas emitia de forma de correspondência epistolar. Então Paulo, ele quer salientar a importância dessa obra misericordiosa de Deus, como Cristo ele transforma, tá? Então ele se tornou fiel para servir após ter sido, né, muitas das vezes ali um perseguidor, né, da igreja de Cristo, um homem que foi insolente, mas ele se considerava o principal pecador, né? Mas foi-lhe concedida a misericórdia de Deus para pregar e propagar o evangelho aos gentios, aos judeus e todos aqueles que abriam o coração, né? Então Timóteo, né, como seu filho na fé, e é por Paulo encarregado de combater todas as heresias, tendo fé, boa consciência, né, e uma reputação ali
bem estabelecido. Então, Paulo cita um nome, né, conhecidos lá, né, que naufragaram lá na fé. 1 Timóteo capítulo 1, verso número 1, capítulo 1, verso número 20, que em Cristo todos os seres humanos são salvos e chegarão ao conhecimento da verdade, irmãos. Então a Bíblia fala que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. E ele se deu como forma de resgate para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Então, as mulheres da igreja devem ser conhecidas pelo quê? Pela oração e não por um vestuário extravagante, tá? Então, a modéstia, a sobriedade deve ser característica da vida rica diante de Deus Pai. Então, Paulo ele fala que Adão teria caído por ter sido iludido, foi iludido, né? Então, a mulher teria caído por ter sido enganada. Então, aparentemente, o que, que o autor aqui ele quer apresentar? Ele quer apresentar umas lógicas, né, diferentes para o homem e para a mulher enquanto as suas respectivas quedas em pecado lá. Tá aqui os textos, aqui você pode ver, ó, 1 Timóteo, enfim, depois você dá uma olhada lá. Então, Paulo apresenta, então, normas a serem seguidas pelos líderes da igreja, né? O escrito fala que Paulo, como orientando Timóteo nas escolhas de bispos, diáconos e diaconisas. Para exercícios de tais função, amados, não é necessário apenas ter talento, tá? Mas sim estar com matrimônio, vida familiar, comportamento pessoal, caráter, ordem, conhecimento bíblico, amor à obra e amor às vidas. Então, para os líderes obterem autoridade espiritual, é necessário que contemplação, ação, que se completem a autoridade espiritual, que é algo totalmente essencial, tá? Espalhados também na guarda a horta, mas não possui autoridade afirmativa. Então, olha que interessante, os bispos podem vir, muitas das vezes, era o que acontecia, ser caluniados, mas precisam ser o quê? Irrepreensíveis. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1 e número 2. Então, o que, que Paulo faz? Paulo escreveu também sobre uma moderação, né? Moderação do que? Lá em Timóteo capítulo, 1 Timóteo capítulo 3, verso número 6. Para que homens precisam governar bem a sua casa. Tá entendendo, meus amados? Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas, não generalizando ali, principalmente que estão ali responsáveis em cima de púlpito, né? Que tem a sua casa totalmente em desordem, sua esposa, os seus filhos, e muitas das vezes tá ali na igreja querendo colocar uma ordem. Então a Bíblia fala, Paulo fala, ó, primeiramente governe bem a sua casa. É onde começa a igreja, é dentro da tua casa. Governe bem a igreja, que é a tua casa, depois você automaticamente Deus vai te dar possibilidades de, se for da vontade dele, você ter uma igreja para que você governe bem ela também. Tá? Como elementos necessários da vida de um líder. Né? Se alguém não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E tá desse jeito, infelizmente, né, nós temos visto, né, irmãos, é uma triste notícia de pessoas que são líderes ali, né, que estão em cima de púlpitos ali, a sua casa está em desordem, seus filhos estão em desordem, é uma tristeza, né? Por isso que Paulo fala, se você não governa bem a sua própria casa, como você vai governar a igreja de Deus, né? Quer conhecer um grande líder de Deus? Olhe para como que está a sua casa. Olha para como está a vida ali dos seus, né? Você já consegue já observar mais ou menos por aí, tá entendendo, irmão? Então o líder não pode tão pouco ser inexperiente. Pronto. Aqui está algo muito importante, tá? Que Paulo fala no livro de 1 Timóteo capítulo 3, verso número 6. Não pode ser experiente, né? Um neófito na fé. Não tem como pegar um neófito na fé, um novo convertido, e querer colocar ele para dirigir culto. Não, primeiramente você precisa instruir, você precisa ensiná-lo, você precisa doutriná-lo, você precisa fazer algumas coisas antes ali, né? Para que ele possa ser uma pessoa experiente. A Bíblia fala, 1 Timóteo, né, no capítulo de número 3, verso número 6. Deve ter uma boa fama diante dos de fora da igreja, aqui está um ponto principal também, né? Como que é os líderes hoje? Como que são os líderes que são erguidos hoje ali, né? O líder de jovens, o obreiro, o diácono, o presbítero, né? Antes dele ser erguido a algum cargo eclesiástico lá, né? Como que as pessoas vê ele fora? Como que ele é dentro da igreja? Como ele é fora da igreja? Como ele é nas reuniões de churrasco? Como ele é nas reuniões da festa? Tá entendendo quando se fala? Será que ele tem uma boa conduta? Será que ele tem o mesmo conduta de Timóteo? Tá entendendo, irmãos? Aí já é um ponto-chave. Então, os líderes precisam servir aos necessitados
em consonância com o serviço que o próprio Deus nos presta, como Policarpo, dentro da historicidade, fez. Eles devem ser dignos, 1 Timóteo capítulo 3, verso número 8, respeitáveis, não gananciosos, conservadores da fé, com consciência limpa. Faça uma retrospectiva e veja dentro da onde você congrega, né, ou já onde você já passou, né, se alguns líderes, algumas pessoas estão se encaixando dentro disso daí. Tá entendendo? Porque a Bíblia fala, irmão, eu vou pela Bíblia, tá? 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 9, né? Experientes e irrepreensíveis. 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 10. Então Paulo entendia o evangelho e o Espírito Santo como essenciais, como coluna e fundamento da igreja. Tá entendendo? 1 Timóteo 3, versículo 15. Ele quer que Timóteo se posicione totalmente adequadamente diante de alguns que ensinam mentiras, proibindo o casamento e o consumo de certos alimentos que devem ser recebidos em oração e graças ali a Deus. Tá vendo? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 5. O que Deus faz é bom e deve ser recebido com agradecimento e não com recusa. Havia vários outros pensamentos que estavam adentrando lá, meus irmãos. Tá entendendo? Então, Paulo fala para a carta, dá uma recomendação, ensinou Timóteo para bloquear e barrar todos esses pseudos homens ali que vinham contra a igreja. Então, Timóteo é para se tornar um modelo para nós como fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tá entendendo? Timóteo é para cuidar, né, de si mesmo e da doutrina, para a sua salvação e para os ouvintes que estão. 1 Timóteo capítulo 4, verso número 16. Então a igreja, né, tinha que cuidar das viúvas, caso não tivessem filhos. O pastor é para ser pai dos homens e das mulheres sem famílias. Quando há filhos, o importante é que estes cuidem lá dos pais. Olha lá o que fala lá na carta de 1 Timóteo capítulo 5, verso número 4. Tá entendendo? Recompensar os pais, os avós é mandamento divino. O que é negligenciar com sua família, né, violenta da lei de Deus e da própria natureza. João Crisóstomo falava isso. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e o pior e é pior do que aquele que é descrente. Tá entendendo, irmãos? Então Paulo insiste em que os cristãos devem se contentar em ter alimento e com o que dormir e se alegrar com o pão cotidiano. A virtude cristã se encontra no abandono da ostentação, né, e da humildade. O que vive para amontoar riqueza se torna escravo delas. A glória e a honra ficam presas na vida presente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e a causa de dores e tormentos. Né? 1 Timóteo 6, verso número 10. O que sublinha na epístola é a instabilidade das riquezas. Nada é nosso, exceto o que possuamos por meio do coração. A riqueza material é vulnerável. A riqueza segundo a fé diversamente se torna humildes e prontos a reparti-la. Por fim, Paulo alerta Timóteo sobre a guarda e o bom propósito e menciona a necessidade de ficar evitando falatórios inúteis e contradição de mal, chamada, né, a ciência, como aparece no original grego. E que indica, amados, que há interpretações diferentes já existem desde o século III. Orígenes, né, foi um grande estudioso, e a carta abre um espaço para podermos conhecer o coração misericordioso do apóstolo Paulo, sempre ajudando seu filho na fé, chamado Timóteo, para amar as pessoas às quais servia. Agora está aqui um lindo esboço, tá? Para que você possa aí, né, anotar aí na primeira epístola a Timóteo. Saudação, tema, situação e agradecimento, exortação a todos os cristãos, ensino voltado a Timóteo, exortação à saudação final. Então, nesse quadro, aqui nós podemos ver uma estrutura básica ali na epístola. Assim como chegamos aqui no final desse estudo, tá? Dessa primeira carta a de Paulo, né? Essa epístola ali ao livro de Timóteo. Então, você está entendendo, irmãos? Muitas heresias estavam querendo entrar dentro do seio da igreja. E Paulo, conforme ele vai instruindo Timóteo, para bloquear, barrar todas essas heresias lá e prestar atenção em todos os homens ou mulheres e jovens que se falavam que eram homens de Deus, mas que Timóteo ficassem de olhos para ver qual era a conduta deles. Se esses líderes queriam ser erguidos dentro do seio da igreja, eram líderes ali que eram irrepreensíveis,
né, de boa conduta, que manuseava bem a palavra, que tinha amor à obra, que tinha amor à igreja, que tinha amor a Cristo, que não se contaminava com as coisas do mundo, que não se contaminava com as coisas que existia lá em Éfeso, que não se contaminava com os seus desejos da carne, literalmente. Então, essa foi a primeira epístola aqui da carta aos Timóteos. Tá entendendo, irmão? Próximo é a segunda epístola aqui que nós vamos falar desse próximo tema, Paulo e a segunda epístola a Timóteo. Beleza, meus irmãos? Então eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão comigo aqui dentro dessa historicidade, dentro das cartas aqui que foi falada para nós. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, já estamos chegando a 200, 200 e... Agora me fugiu até da memória, mas 220 pessoas, se não me falha a memória, 225, tá? Aí, para a gente aprender um pouquinho das cartas ao apóstolo Paulo, as cartas paulinas. Amados, que Deus vos abençoe, um grande abraço, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe, meus amados.